Olá, amigos do podcast Minha Araras. Estamos de volta. Aliás, hoje de volta, e a gente sempre traz aqui convidados, né? Você está acostumado a acompanhar o nosso podcast. Hoje a gente está com um convidado totalmente especial também, o Ismael de Souza Júnior. Está aí o Ismael. Prazer tê-lo aqui. Muito prazer, muito obrigado pelo convite, Gil. É uma honra poder estar aqui com você nesse dia. O Ismael, então quer dizer que seu pai é Ismael Ismael de Souza. de Souza, e você é Ismael de Souza Júnior. Isso. Todo mundo te chama de Júnior ou não? Não, ninguém chama de Júnior, acaba chamando de Ismael mesmo. Ainda bem, porque Júnior tem bastante, né? Tem bastante, na mesma família tem bastante, aí acaba pegando o mais antigo, fica com o Júnior, e depois os outros acaba ficando pelo Juninho. nome. Juninho, não, até que não. Tem bastante, né? Tem bastante. Ismael é diretor da Nestlé Araras, é isso? Correto, aqui da fábrica de café, chocolatados, estamparia. Eu tive o prazer de conhecer e várias vezes visitar a Nestlé. E uma das histórias que a gente percebeu e que eu conto, aliás, você está trazendo aqui o livro que conta a história de Araras, né? Correto. Fala da Nestlé aqui? Fala também da Nestlé. A Nestlé completou agora em janeiro 101 anos aqui em Araras, então tem muita tradição com a cidade, tem uma ligação muito forte. É a primeira Nestlé do Brasil. É a primeira Nestlé da América Latina. A gente tem uma mais antiga no Canadá e uma nos Estados Unidos, aqui na América. Então, do México para baixo é a primeira Nestlé do... Eu queria chegar nesse assunto porque a Nestlé, a história da Nestlé Araras, ela aqui, segundo as informações que a gente acabou descobrindo, foi a Nestlé Araras que inventou nesse café. Então, tem uma questão muito forte. Na década de 30, aproximadamente, o governo brasileiro procurou a Nestlé para pesquisar a possibilidade de conservar mais o café. Então, acabou sendo desenvolvido na Suíça, começou a produção em função do governo brasileiro, foram os testes lá, aí depois a fábrica veio aqui para Araras. Bom, pelo menos a primeira vez que fabricou o seu café solúvel foi Sim, em Araras. Foi em Araras, em escala industrial, mas foram feitos os testes na Suíça a pedido do governo brasileiro. A gente fala nesse café porque é de Nestlé, mas é café solúvel que foi É o inventado. café solúvel. Foram Isso. inventados na época aqui. É fabricado aqui, né? Fabricado aqui, desde a década de 50 a gente já fabrica aqui em Araras. Você, naturalmente, para chegar a esse cargo, diretor da Nestlé aqui, deve ter passado por várias outras plantas da Nestlé, outras fábricas, né? Por onde você passou, Ismael? Eu passei já, essa é a minha 7ª unidade, eu comecei na unidade de Araraquara há 26 anos atrás, na área como auxiliar qualificado. Aí foi crescendo e desenvolvendo, fiquei 6 anos em Araraquara, depois 4 anos em Caçapava, que também tem uma fábrica de cereal matinal, 4 anos em Marília, fábrica de biscoitos. Aí já estava com 14 anos de empresa, voltei para Caçapava, agora como gerente de fábrica. Sim. Aí depois eu fiquei 3 anos, depois 4 anos em Araraquara, como gerente de fábrica, 2 anos e meio em São José do Rio Pardo como diretor de fábrica e 2 anos e meio aqui em Araras como diretor de fábrica. E quando eu estava em Caçapava, também trabalhei um pouco no Chile, no México e nos Estados Unidos. Na China, não? Na China, nunca fui. Não. Bom, porque o Chile tem uma grande relação com a Nestlé, né? Tem a Nestlé no Chile. A Nestlé tem fábrica em mais de 150 países, na verdade. E a primeira fábrica da Nestlé foi na Suíça? Foi o Henri Nestlé, há mais de 150 anos, que desenvolveu a farinha láctea. Depois foram feitas fusões, aí a empresa do tamanho que é hoje. Né? Aqui em Araras, conta a história, por isso que é bom a gente saber da história, né? Sim. E, inclusive, eu gosto da história, não digo que sou historiador, mas gosto muito da história do que nos pertence. Por exemplo, a Araras tem as indústrias todas aí. E aqui o doutor Luiz Noguês, era o entreposto de leite. Pode ver que a história conta isso. Hoje é nome de rua no Jardim Fátima, né? Mas aí o Henri Nestlé que descobriu a farinha láctea, porque era para nutrir as crianças. As crianças mais carentes e tal, as crianças que estavam com dificuldade de alimentação. De nutrição, correto. Então ele desenvolveu a farinha láctea para a questão de nutrição infantil, lá há mais de 150 anos, e foi um produto que fez sucesso. A empresa foi crescendo, foram feitas fusões, e como eu falei, hoje está presente em mais de 99% dos lares brasileiros. Sim. E mais de 150 países tem fábrica. Bom, Araras tem cerca de 2.000
colaboradores? Não fala mais funcionários. São colaboradores diretos da fábrica, chega a praticamente 1.200 pessoas na fábrica de café. Tem a DPA, que é do Grupo Nestlé, que também inclui quase 900 pessoas. E depois tem o pessoal de terceiros e prestadores de serviço, que já dão mais uns 300 pessoas. Bom, eu acompanhei muito ali e acabei vendo a robótica. Correto. Que fantástico é aquilo. Conta um pouco para a gente dos robôs que fazem esse trabalho aí. A gente fala muito da indústria 4.0. A Nestlé tem acompanhado esse ritmo, a gente tem muita modernidade. Existia uma preocupação muito forte de o que havia os computadores, a inteligência e tirar os funcionários. Não é verdade isso. Hoje a gente tem robôs que facilitam o trabalho do colaborador, inteligência artificial. Antigamente o operador tinha que ficar fazendo um monte de controle. Hoje o computador faz o controle e ajuda na decisão do operador. Então muito inteligência artificial, muito facilidade de trabalho e companheirismo. Isso reduz problemas de qualidade, reduz problemas de segurança. Então você tem uma produção muito mais estável. Quantos robôs nós temos lá na linha? Olha, quando a gente costuma pensar em robô, como robô, a gente vê aquele hominho andando, né? Então, não, isso não vem. A gente tem cerca de 10 robôs de paletização, mas a gente tem chega a 100 casos de inteligência artificial, de sistema de predição de falha. Ele vai acompanhando o motor e me avisa se o motor vai dar algum problema ou não, por causa de aquecimento de frequência. A Nestlé sempre investiu na tecnologia, né? Hoje já faz parte da própria questão dos equipamentos, já tem a inteligência artificial, já tem a coleta de dados automática. Então, assim, é difícil de quantificar, sabe? Tá certo. Bom, você que está aí acompanhando a gente no nosso podcast, o Ismael, diretor da Nestlé, Ismael de Souza Júnior. E é um nosso amigo, e aqui a gente no podcast traz as pessoas que fazem a diferença na cidade. Pessoas que marcam a nossa Araras. O senhor Ismael, chamar ele de senhor até chato, que é bem mais novo que eu, com certeza. E o Ismael se tornou nosso amigo já, inclusive, da imprensa de Araras, né, Ismael? Sim. Não, a Nestlé tem como cultura ter um bom relacionamento com as autoridades locais, com a mídia local, para ter uma abertura muito grande. A gente não tem nada para esconder e é bom para fazer a divulgação da empresa, a divulgação para ser um ponto bom de trabalho. Então, a gente mantém um bom relacionamento como uma prática normal da Nestlé. Em Araras, todo mundo tem um parente ou um conhecido que trabalha ou trabalhou na Nestlé. Você pega a população de Araras, se eu não estiver enganado, está cerca de 120 mil habitantes. A gente está... Passa disso agora, né? Passa um pouco disso, né? A gente está há 101 anos na cidade, então já trabalhou muita gente lá, né? Gerações. Então. Gerações. A gente tem casos lá de que o avô, o bisavô chegou a trabalhar e a família foi trabalhando. Então é muito comum você conversar com uma pessoa, meu irmão trabalha, meu pai trabalhou, meu avô trabalhou. É que eu estava dizendo, alguém da família trabalhou, um conhecido, né, um compadre, sempre teve alguém. Porque a Nestlé, quando ela veio para se instalar no Brasil, por nossa felicidade se instalou aqui em Araras, ela empregou muita gente, a cidade era pequena na época, quase todo mundo trabalhava lá. Sim, eu acredito que na época a gente vê as fotos que estão no livro aqui, quase não tinha casas, você tinha a igreja matriz, e o lago, não existia o lago, né? Era um córrego que tinha... A gente falava um brejo ali, né? Um brejo, tudo. E a fábrica era mais isolada. Hoje a fábrica está no meio da cidade, né? Tá certo. Bom, a gente estava falando de funcionários, mas aqui em Araras vão pôr, então, cerca de 2.000 funcionários. Sim, entre as duas. Ao todo. E no Brasil todo, você disse que tem quantas fábricas? Cerca de 15 fábricas, Gil. Será que em média 2.000 funcionários nessas fábricas? Não chega. Araras é uma fábrica grande. A gente tem fábrica grande na cidade de Vila Velha, Caçapava, Marília, que são números de pessoas grandes. Sim. Que passam de 1.000. Aí depois são fábricas menores, fábricas de leite. Então, ao todo, aí a gente pode considerar cerca de 15.000 funcionários. E por quê? Os funcionários agora com a inteligência artificial e tudo... Inclusive, o dia que eu estive lá, me botaram um visor, um óculos, fizeram uma experiência comigo, coisa fantástica aquilo, né? Sim. A pessoa consegue comandar à distância
Sim, durante a pandemia, por exemplo, a gente recebe muita suporte ainda da Suíça, de alguns mercados que tem a parte de centro de pesquisa. A Suíça é um caso, Estados Unidos é outro. Com a pandemia não pôde viajar, a gente usou muito óculos de inteligência artificial. Colocava o óculos, experimentar aquilo, né, rapaz? Ele vê o que está acontecendo e te contribui um técnico a poder consertar a máquina. Que beleza, né? E até configurações de máquina, tudo isso. Então, põe aquele óculos artificial e dali... Ali a pessoa consegue ver. E também existe óculos desses para simulação de treinamento. Que beleza. Bom, a Nestlé está sempre avançando, né? Avançando, e o que a gente nota, há um esmero muito grande, né? Na questão da qualidade. Correto. Dos seus produtos. A Nestlé é a que mais vende produtos nessa linha no Brasil ou no mundo? A Nestlé é bem interessante, Gil. Ela tem concorrentes em cada segmento que ela trabalha, né? Sim. Café é um concorrente, quando vai na parte de biscoito é um outro concorrente, achocolatados é outro concorrente, café, chocolate, tudo. Então, geralmente, ela é o principal player, o principal vendedor de cada categoria. Está sempre na ponta. Sempre está trabalhando na ponta. E a questão de qualidade para a Nestlé é inegociável. Então, você não baixa a qualidade nunca? Não, assim, dificilmente você vai ouvir falar que teve algum problema de qualidade da Nestlé na mídia, porque realmente é levado muito a sério. Todos os controles, toda a questão de higiene, de segurança alimentar, é muito levado a sério. Eu cheguei a acompanhar outros diretores que passaram por aí, infelizmente tenho amizade com quase todos, né? Sim. Nos últimos anos. E teve uma época que nós fizemos uma enquete, uma pesquisa, sem compromisso. Sim. O produto da Nestlé estava na ponta. Uhum. Passava-se 7 pontos para o segundo concorrente aparecer. Uhum. E está assim até hoje? Está assim até hoje, Gil. A maioria dos produtos tem uma qualidade superior. Tem alguns produtos que a gente observa que alguns concorrentes chegam a uma qualidade parecida. Mas, em geral, mas como eu falei, né, a gente tem comida para cachorro, para gato, que é pet food, tem a parte de alimentação infantil, tem a parte de alimentação adulta, tem vários segmentos e vários concorrentes em cada área, né? A Arara só produz o Nescau, né? E o Nescafé. Quando a gente fala só, tem uma dimensão bastante grande, né? Então, vamos falar da parte de café. São dois produtos, né? Não. Café, a gente tem 150 tipos de produto diferente de café aqui em Araras. A gente exporta para 52 países. Eu vi as latinhas escritas em russo, inclusive, olha, árabe, tailandês, tudo. Então, o café brasileiro é muito bom. A qualidade do Nescafé de Araras é muito bom, então a gente manda para vários países. Quando eu falo 150 tipos de café, a gente vai falar, mas café só tem um. Não, mas café você pode fazer blends, né? Café arábica, café conilon, torras diferentes, moagem diferente. Então, a gente tem o solúvel, tem o torrado e moído e tem a exportação para vários países. Talvez, por exemplo, a Polônia pede um mix de café com uma torra. Depois, o Canadá vai pedir um mix diferente. Então, a gente tem 150 produtos, então essa é a fábrica de café. Quando a gente vai para a fábrica de achocolatados, que é o Nescau, também são 150 produtos. Então, tem o Nescau e as variantes do Nescau, Alpino, Negresco, Nescau Branco, Nesquik. Depois tem a parte de professional. Tudo que a gente vê de máquina de café em posto, em hotel, em restaurantes, máquina de café com a marca Nestlé, Nescau, Cappuccino, Mocatino, é tudo feito aqui em Araras. Tudo feito aqui. Tudo feito aqui. Quer dizer, são dois produtos que se ramificam, né? Tem mais. Tem a parte de dry mix, toda a parte de Dolce Gusto é misturado aqui e mandado para Montes Claros para colocar na cápsula. O HT é feito aqui e mandado para a Feira de Santana para colocar na caixinha. A gente tem a parte de Nestlé Health Science, que tem no trem. Sim. Que é feito aqui. Tem produtos lácteos também com adição de vitaminas e alguns ingredientes específicos de leitinho e molico. E depois a gente tem a fábrica de estamparia, que a gente faz corpos de lata para as outras fábricas. Para todas as outras? Todas as outras do Brasil e algumas da América Latina. Eu estive lá. Na estamparia. O que chama a atenção, você que está aí conosco no podcast, é a estamparia. Eu nunca vi uma estamparia. Seria uma usinagem. É uma usinagem. Tão limpa daquele jeito. Como é que vocês conseguem fazer isso?
São linhas da década de 70 que tem uma performance excelente e um nível, assim, dá gosto de visitar a estamparia, comandada o gerente da área, o Luciano. Ele cuidam com um carinho enorme, é lindo de se ver. Eu nunca tinha visto nada parecido assim, nesse setor. Agora, e aquela esteira que leva aquelas latinhas de Nescau? Né? Ok. Ela não para 24 horas? Não, como acontece, Gil? Eu falei, né, juntando todos os produtos, são 300 produtos que a gente fabrica. O café roda 24 horas, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. O achocolatados, ele para de sábado e domingo, que é o Nescau. Então, aquelas latinhas, como a fábrica tem 101 anos, ela foi dimensionada para fazer leite condensado, farinha láctea, leite ninho. Hoje a gente não fabrica esses produtos. Sim. Aí a fábrica, a parte da arquitetura dela, foi adaptada para os produtos que é hoje. Então, o Nescau a gente fabrica numa área e 400 metros depois a gente coloca na caixa. E essas latinhas são transportadas por 400 metros e fica 24 horas de segunda até sexta-feira ou sábado na hora do almoço. Aquelas esteiras que a gente vê em cima, é isso? Isso. Transportando lata. Contato manual, nem pensar ali. Né? Não tem contato manual, tudo fechado, isolado. As visitas que são feitas lá, o pessoal não entra onde é feita a mistura, tem um vidro, a gente vê de fora, né? Quando a gente trabalha na indústria do alimento, você tem classificações diárias por questões de higiene. Quando você tem uma área de produto fechado, na lata, na caixa, você pode ter contato. Quando o produto está exposto, a pessoa troca de roupa, tem o ar que é trocado a cada X tempo e as pessoas que visitam não podem entrar, a não ser que se troquem toda a roupa. Para entrar lá tem que passar um rolinho também na roupa para ver se tinha cabelo, pelo, né? Isso, rolinho ou aspirador. O aspirador. Para você ter a higienização. É uma coisa assim, só visitando para a gente acreditar, porque é uma coisa de outro mundo, né? Sim, é bem interessante. E você está falando de 4.0, nós tivemos as revoluções, digamos assim, da indústria, né? Parte da eletricidade, depois... Chegamos agora nesse 4.0, é isso mesmo? Indústria 4.0. Que é toda informatizada? Então, o mundo ainda está descobrindo um pouco o que é a indústria 4.0. O que a gente já conhece, assim? Você tem, por exemplo, a estrutura de uma fábrica tem que ser melhorada para a questão de internet. Você tem que ter conectividade na fábrica. Sim. A fábrica nossa tem mais de 1 quilômetro de extensão por 500 metros de largura. Então, imagina a gente garantir pontos de internet. Hoje isso já está superado na fábrica, você tem uma infraestrutura digital muito bem feita. Aí depois você avança para questões de coleta automática, a internet, os equipamentos se conversando, o equipamento dando sinais de que ele está bem ou do que ele não está bem. Então, um exemplo, antigamente eu tinha um motor, o mecânico tinha que ficar fazendo a verificação do motor. Hoje você tem sensores que me avisam se o motor tem alguma coisa errada. Eu vou fazer a manutenção preventiva nele. Então, tem a questão de decisão de equipamento. Antigamente, fazia o café, ele tirava a amostra, analisava no laboratório, voltava e corrigia a máquina. Hoje, a máquina já analisa e auto se corrige e ajuda o operador a operar. Então, que assim, coisa, não? tem a questão de transporte sem ter pessoas, que são AGVs e LGVs, são igual casos da Tesla, né, que você faz o transporte interno sem ter pessoas dirigindo, tudo automático. É o paraíso aquilo lá, a gente entra ali, né? Quem gosta dessas coisas, é um local totalmente diferente. Você estava falando aí, eu estava viajando, imaginando, né? Realmente tem que atualizar e evoluir, não é, Ismael? Senão a gente fica para trás. Imagina se o Henry Nestlé, que começou lá atrás, né, estivesse vendo isso hoje. O que ele diria? Nossa! E a parte interessante, Gil, a gente tem máquinas antigas, da década de 50, de 70, mas são máquinas que o painel dela é o mais moderno que existe. Que trocaram tudo. Trocou tudo. Então, eu costumo brincar que é um Fuscão com a aparência de um Tesla. Que caramba, hein? O painel, tudo automático, tudo controlado automaticamente, mas é um Fuscão. Com isso tudo, quanto é produzido aqui em Araras? São cerca de 140 mil toneladas. 140 mil, você tinha falado, e eu voltei nesse assunto, porque nessa época nós tivemos problema aí com açúcar, com cacau. Como é que vocês fizeram? Na verdade, durante a pandemia, Gil, teve uma crise muito grande de matéria-prima e material de embalagem. Isso todas as empresas sofreram, com limitação. Então, a gente teve a priorização, teve negociações.
Hoje a situação está bem melhor, mas todas as empresas sofreram com falta de insumos. A gente vê a automobilística hoje, se você vai comprar um carro, demora 3, 4 meses. Além de ter o preço... O preço ter subido. Ter subido bastante. Então, a pandemia, a gente vê que está tendo uma normalização. Está voltando, assim, dentro do esperado, assim, de tempo ou não? Está voltando na parte de entrega, o que está complicado é o custo. A inflação está chegando e os custos estão subindo para todo mundo, né? O cacau vem, todos os dias vem carga de cacau? Praticamente todos os dias, Gil. A gente recebe muito café e cacau. Café, boa parte vem do Espírito Santo e sul de Minas, mas a gente traz também de São Paulo, do Paraná, da Bahia, tem vários setores que trazem, mas a grande quantidade de conilon é Espírito Santo, de arábica da região do sul de Minas. Vocês trabalham com os dois cafés? Na verdade, não é só dois, né? Porque dentro do conilon tem variações e dentro do arábica tem variações. Então, tem o catuai amarelo, o catuai vermelho, e além disso que tem classificações de café diferente. E o cacau, a maior parte vem da Bahia. E o açúcar? O açúcar, boa parte aqui de Araras mesmo, das usinas, e também de algumas usinas aqui próximas. É interessante comprar de fornecedor da própria cidade? Olha, tem a negociação do custo de preço, né, Gil? E tem a negociação do frete, né? Se você consegue um preço viável, o frete fica muito mais barato, é mais interessante trazer. E isso é negociado. E também tem questão de capacidade, né? Talvez a usina já fechou contrato com outra pessoa, com outra empresa, mas, em geral, o açúcar a gente traz de um raio aí de 100 quilômetros no máximo. Tem muita usina na região, né? E eu estava pensando aqui, enquanto você falava, né, se são 140 toneladas de produtos, quantas toneladas chegam por dia, então, de matéria-prima? Hoje, a gente pode falar, assim, estimando umas 500 toneladas por dia de matéria-prima. Então, o caminhão chega todo dia? Sim, bastante caminhão. Vem através de caminhão? Tudo caminhão. E quando funcionava o trem ali, a gente tinha escoamento da mercadoria da Nestlé. Sim. E chegada de matéria-prima tudo por trem. Correto. Por isso é que as Nestlé sempre se instalaram vizinho das ferrovias, é isso? Antigamente, as fábricas antigas, como Araraquara, Porto Ferreira, Três Corações, Barra Mansa, todas, e Araras, né? Toda a Marília também, todas elas eram na linha de trem. À beira da linha do trem, da ferrovia. Hoje em dia as fábricas novas não têm mais esse conceito, mas era isso, o transporte era feito tudo por parte de ferrovia, né? A sua experiência, mundo afora, não é? Você não acha que está na hora de voltar ao trem? Olha, quando a gente vai a alguns países como Estados Unidos e México e Europa, o trem é muito utilizado. Eu ando bastante aqui, minha família é de Araraquara, eu vou bastante para Araraquara. Araraquara é a parte central da ferrovia, né, do estado de São Paulo. Sim. A gente observa muito movimentação de grãos por trem. Mas, para mim, seria uma oportunidade gigante se tivesse um retorno de trem, porque eu estava brincando com as minhas crianças, vindo de Araraquara esse final de semana, eu fui visitar minha mãe, minha avó. Enquanto tem um caminhão carregando uma carga, passou um trem com cerca de, estimo, uns 50 containers. Que coisa, né? Bom, você está falando de Araraquara, a gente não contou aqui, mas o Ismael tem a família, digamos assim, criou raiz em Araraquara. Isso, Araraquara e um pouco em Marília. Você saiu de São Paulo? Nasci de São Paulo, depois criado em Araraquara. Então, Araraquara é sua terra? Araraquara é minha terra. Tá certo. Voltando ao assunto do trem. A gente chega a ver composições passando com 50, 55 vagões. Isso tudo seria um progresso enorme para o Brasil, né? Se tivesse mais desses trens. Eu acredito que sim, porque as rodovias estão cheias, né? O combustível está caro. Eu sei que tem um investimento inicial muito grande numa ferrovia, mas eu acredito que se a ferrovia evoluísse, seria um bom negócio para o Brasil. Quando você vai visitar países da Europa, Suíça, mesmo o transporte de pessoas é feito com trem, né? Hoje aqui já não tem mais transporte de pessoas. Olha, eu conheço alguns de passeio, mas tem aqueles trens metropolitanos, né? Na Grande São Paulo, eu desconheço se tem algum estado que ainda tenha transporte de pessoas com trem. Muita gente antes de terminar os trens, digamos assim,
pegava as crianças aqui e levava até Limeira ou Rio Claro para poder passear de trem um pouco, pra conhecer um trem, né? Aqueles trem que vinham para o interior. Agora, suburbano lá em São Paulo, a gente já... Quando eu morava ali em Caçapava, que é o Vale do Paraíba, se você for até Pindamonhangaba, você pega um trem até Campos do Jordão, mas é um trem turístico, um vagão apenas para você ir conhecendo, passando no meio das montanhas. É muito bonito. Muito bem. A Nestlé pretende trazer mais alguns produtos para Araras, para que sejam produzidos aqui, porque nós tivemos o primeiro leite condensado feito da Nestlé, né? Que é o leite moça, foi feito aqui. Sim. Depois tivemos caldo de Mage, né? Tivemos outros produtos todos. E depois, acho que pela logística, foram se dividindo e ficaram aqui mais achocolatado e café, né? Correto. Como funciona, Gil? Há 101 anos atrás, quando a Nestlé comprou, Araras era uma bacia leiteira muito importante. Sim. Tinha muito leite há 100 anos aqui. Então, tinha as fábricas de leite. Quando você vai mudando a geografia, a configuração da cidade, você faz alocações. Então, toda a parte de leite migrou muito para Minas Gerais, onde tem mais leite hoje em dia. Toda essa parte de legumes e de caldos migrou para São José do Rio Pardo, que é uma região muito rica. Então, aqui é uma fábrica, é a maior fábrica da Nestlé Brasil, é uma fábrica extremamente importante. Como eu falei, tem 300 produtos. Produtos novos são dentro da mesma categoria. Sim. Então, diferentes variações de café, de Nescau. Alguns anos atrás, a gente começou a fabricar o torrado moído. Hoje, a gente tem a marca da Nestlé, que não é só o Nescafé, solúvel, também tem para colocar em coador, prensa francesa, prensa italiana. A gente também está fabricando aqui. Nescau também tem bastante variação, então são produtos nessa categoria. O que a gente tem feito muito investimento, Gil, é na questão de modernização. A gente tem um parque de investimento muito forte nesses últimos anos, muito voltado a melhorias do processo, questão da indústria 4.0, questões energéticas e melhoria de performance da fábrica. Antes tinha aqui, fabricava o Nescauzinho. O Nescauzinho hoje ele fabrica em Feira de Santana. Quando saiu daqui, nossa... Deu muito ruído, não? Muito, aquele murmúrio, né, e tal. Pessoas falando, não, porque a Nestlé está tirando os produtos daqui, vai acabar fechando. Não, ao mesmo tempo que tirou o Nescauzinho, investimos numa nova linha de café. Então, isso é produto alimentício da qualidade que tem a Nestlé. Eu até quero dizer, eu sempre falo isso, sempre falei no rádio, que em casa, os produtos que entram em casa só da Nestlé. Então, é lógico, está sempre lá, não sei o quê. É porque eu sempre gostei desses produtos. Uhum. Aliás, quando a Nestlé fez 80 anos, lembro, nós fizemos uma festa na Assembleia. Legal. E lá a gente aprendeu muito a respeito da Nestlé, do histórico, né, dos 80 anos. E eu acredito que nós estamos aqui hoje, mas daqui a 80 anos a Nestlé estará com novas pessoas, com novos produtos e com a qualidade de sempre. Né? Sim. Todo o contexto da empresa, essas mudanças que são feitas de produto, é muito focando a longevidade. A Nestlé sempre faz um investimento focando para ficar... A gente está aqui há 101 anos e quer ficar mais 100 anos, no mínimo. Então, a gente vai estar aí para ver. Vai estar aí para ver, os nossos netos. Então, a gente deixa... Os investimentos são feitos para longo prazo, não são curto prazo. Investimento altíssimo, tem que fazer já pensando no futuro. Né? Sim. Aquelas pessoas visionistas, visionários, né? Sei lá, otimistas, que começaram as indústrias no passado aqui no Brasil, prosperaram. Aqueles que não eram tão assim visionários acabaram sucumbindo. Uhum. Então, não é ganância isso é realmente querer o bem do seu produto e da sua fábrica. Como o Henry Nestlé começou, nós estamos aqui falando da Nestlé hoje. Quando você pega a questão da Nestlé, né, a gente faz produto com alta qualidade, para ter uma funcionalidade boa alimentar. Sim. Isso acaba dando um custo um pouco maior do produto. E mesmo assim a gente tem um custo extremamente competitivo comparado com os nossos concorrentes. A Nestlé nunca vai partir para querer piorar o produto para tentar ganhar uma contribuição marginal maior. Isso foge dos princípios dela de saúde e bem-estar. Então, não foge para querer estar piorando a qualidade do produto, para baratear. Diminui o tamanho.
A questão de diminuição do tamanho é uma questão de mercado, Gil. Por exemplo, diminuir o tamanho, a pessoa compra menos, talvez, porque às vezes não... Porque quando a gente fala de diminuição de tamanho, a gente pega todos os concorrentes, tem um tamanho menor, e se a Nestlé está no tamanho maior, você acaba tendo uma desvantagem. E também tem um repasse do custo, é feita uma redução de custo, e o desembolso diminui. Então, isso é feito perante a lei, com aviso, com tudo. A gente acompanhou isso aí também. Porque as pessoas falam, não, mas diminuiu o tamanho, mas caiu o preço. Se você tem um produto um tamanho maior do que o seu concorrente, naturalmente vai custar mais. Correto. Aí o cliente vai falar, não, aquele lá custa mais caro, eu vou comprar esse que é mais barato. Isso aí é questão de comércio, de concorrência, né? E a gente tem muito a questão do desembolso, né? Se você vai colocar uma água, essa água deve ter 200 ml, 150, você vai colocar 400 ml, a pessoa não toma tudo quando abre. Então, você também tem que colocar o desembolso, vai pagar mais para não usar. Então, uma água um pouco menor, um desembolso menor. Falando nisso, a Nestlé produz água. A Nestlé tem empresas de água. Como é que é a marca Santo Antônio? Não. Não. Então, hoje tem a marca Nestlé. Nestlé mesmo. Que a Nestlé licenciou essa marca. Hoje, só a licença pertence à Nestlé. Uhum. E tem algumas marcas específicas, como, por exemplo, Perrier, São Pellegrino, que são ainda da Nestlé, mas internacionalmente. Entendido. Tinha a Minalba antigamente, era da Nestlé. A Minalba era da Nestlé, mas acho que há mais de 30 anos a Nestlé vendeu. Aquela já foi. Você estava falando de alimentos... Pet food. Pet. Hoje, bom, a fábrica de ração da Nestlé é gigante, não é? É muito grande, é uma categoria que tem muito cliente, né? Tem subido bastante. A fábrica fica em Ribeirão Preto e tem uma diversidade, é incrível quando você vai visitar a fábrica, a diversidade que tem para tipos de cachorro, tipos de gato, de tamanho, de tipo de pelagem, idade do animal. Então tem uma linha completíssima, é super interessante ver. Assim, cada animal tem seu produto específico. Cada um tem seu produto específico, recomendado pelo veterinário, lógico, mas é interessante, você tem um cachorro menor, mais velho, um cachorro maior, mais novo, tem a especificação para cada um. E hoje em dia o pessoal está cuidando melhor do cachorro do que do ser humano, às vezes, né? Olha, o pessoal tem um amor muito grande pelos animais de estimação, né? Claro. E andou aparecendo agora algumas cachorro, gato, mas também tem pássaros, tem répteis, né? Tem bastante. Tem bastante coisa diferente hoje em dia. Tem até gente que tem macaco, é proibido, mas tem gente que tem. Acho que é fora da lei, não sei se tem que ter autorização, né? Papagaio, aves de maneira geral. Né? Tem que ter autorização da... E esse produto fabricado para pet, e só em Ribeirão, não vai nunca ficar uma fábrica de produtos alimentícios para animais domésticos e perto, vizinho da planta de alimentos para o humano? Olha, não teria problema, porque teria separações físicas, mas eu não conheço nenhuma, Gil, mundo afora, que esteja junto. É tudo separado. É uma questão, pode não ter problema algum, mas uma questão de classificação do próprio cliente. Falar, puxa vida, né? Faz comida de cachorro e faz comida de gente, não, mas a higiene que você tem na fábrica de Purina é fantástica também, os níveis de higiene. Mas realmente, eu nunca vi nenhuma fábrica que esteja... Isso me ocorreu quando você estava falando aí, me ocorreu. Aliás, quantos anos de Nestlé? Eu tenho 26 anos de Nestlé. Por que a Nestlé manda tanto assim? Você mandou para todas essas fábricas? É uma empresa muito grande e ela faz a formação de alguns profissionais para atender uma demanda de ocupações que tem na empresa. Para conhecer tudo? Para conhecer. Para chegar numa fábrica grande como é Araras, tem que ter uma formação considerável em outras unidades, outros negócios, outros mercados. Você estava falando também, quando iniciou-se a Nestlé, que tinha bastante produção de leite. Mas tinha café também aqui, bastante. Café, mas o café começou mais forte na década de 50. Bom, aí vai mudando e tem que buscar. Aliás, eu vi caminhão do Rio Grande do Sul, de leite, traz leite de lá também? A gente traz do Brasil, do mundo inteiro, na verdade, matéria-prima, Gil. Caramba, isso aí é uma... Mas logística. Aqui a fábrica de café e achocolatados não usa mais nada líquido. Eu não recebo mais leite líquido. Leite líquido que tiver aqui está indo para a fábrica de iogurte. É DPA, né? DPA.
Tá certo, eu vi caminhões lá do Rio Grande do Sul. Aliás, a DPA é uma sociedade, é uma parte da Nestlé, mas eu vi lá, a sigla quer dizer sócios na América, o parceiro da América. Dairy Partners of America. Dairy Partners of America. Parceiros de leites na América. Na América. E a Fronterra, o que significa aí? A Fronterra não pertence à Nestlé, é um grupo neozelandês, da Nova Zelândia. Tem muito leite lá. Tem muito leite na Nova Zelândia. Sim. Então, eles têm metade do patrimônio. Falar a verdade, eu não sei se eles estão com 50% ou 51% hoje das ações da DPA, e a Nestlé completa com 49% ou 50%. Então, isso aí também houve uma boataria na cidade na época. Não, porque a Nestlé vendeu, porque vai embora daqui. Então, aquela preocupação sempre existiu, mas sociedade ali de 50% a 49%, 51% a 49%. É praticamente 50% a 50%. É uma sociedade que já dura, se não me falha a memória, quase 15, 20 anos. Então, é muito normal em empresas grandes, Gil, ter fusões, ter mudanças. Isso é muito comum em empresas do porte da Nestlé e outras grandes. Né? E a empresa vai ficando muito grande, vai ficando incontrolável. É melhor separar também. Né? E também tem a questão de foco de produto, que é decidido pelos acionistas, tudo, né? Que acaba nem chegando na gente, a gente acaba pegando as decisões. Produzindo assim, separado, acho que tem especializações melhores, né? Essa é uma característica, né? Que é uma fábrica de café achocolatados. Você vai para Marília, é uma fábrica de biscoitos. Você vai para Caçapava, é uma fábrica de chocolates. Cada um se dedica ao seu produto. Você aí, tem as tecnologias específicas, Tá que também são muito grandes, né? Ismael, quem não conhece, não sabe direitinho, nunca foi visitar, gostaria de visitar a Nestlé. Quando é que vocês vão abrir aquela visita novamente que tinha? Convidava aí pessoas da sociedade, pessoas da cidade de maneira geral, com agendamento, aí fazia uma visita lá dentro. Vai voltar isso? Isso vai voltar, Gil, mas eu não posso te falar quando. Eu cheguei aqui 6 meses antes da pandemia, existiam essas visitas. Quando a pandemia começou, tem alguns protocolos. Sim, aí... e esses protocolos a gente segue 100% que é determinado pelo governo, até com alguns acréscimos que a gente tem ali para dar mais segurança. Então, a gente depende de cair os protocolos. Sim. Caindo os protocolos, aí sim a gente reabre. Que é muito interessante. Bem interessante. Como é que é o nome da visita? Eu não me lembro. Portas Abertas? É isso. Empresa de Portas Abertas. Muito interessante isso. Vale a pena você que está nos acompanhando aguardar quando tiver essa visita, você fazer um agendamento e ir lá ver o que nossa cidade tem. Mudando do concreto para o Guaitambu, já viu falar isso? É do interior? Não. Guaitambu e concreto. Guaitambu é tipo um bambu para fazer suportes e tal, e o concreto, né? Sim. Antigamente construía-se com Guaitambu e depois com concreto. Uma no cravo, uma na ferradura, né? O cidadão aqui da nossa região fala. A Nestlé está tratando todos os seus efluentes aí, os seus dejetos? Sim. Isso já faz tempo, né? Olha, eu não sei precisar para Araras, mas eu estimo no mínimo há 40 anos. 100% dos efluentes são tratados e devolvidos para o rio numa condição melhor do que o próprio rio. Vocês pegam a água lá? A gente pega de poço e também do Saema. Sim. E tem a planta de tratamento de águas residuais, que também é totalmente controlada por computador, por inteligência já. Aí não tem jeito de errar. A estabilidade é fantástica, Gil. Eu vi uma fábrica da Nestlé, me desculpa, Ismael, falar, porque eu tenho que falar. O povo tem que saber, você internauta tem que saber. Água produzida pela Nestlé, como é que é feita? Ela é enriquecida, digamos assim. Você não vai fazer a água da natureza, mas ela é enriquecida com tudo que precisa para uma água ser de qualidade, é isso? Então, Gil, geralmente uma fábrica de água, apesar de eu nunca ter trabalhado, eu já tive contato, tem uma mina, que é adquirida legalmente pela empresa, né? Aí tem engarrafadoras de água, que a Nestlé também tem, que é água natura. Aí tem engarrafadoras de água que você tem uma filtração e uma adição de minerais específicos. Aí tem algumas com aromatizante, tem várias modalidades que tem. Melhor o mais água. comum
é você ter a água, a mina, a fonte, você faz a extração, vê microbiologia, vê se não tem nada contaminado e engarrafa. Você faz natural. Aí também tem fontes de água que já tem gás, tem engarrafadoras que injetam gás, tem várias modalidades. Viu? Que beleza, né? Mas é bom porque a gente sabe que está tomando uma água que tem qualidade, ou um produto qualquer que seja, que já foi analisado. Sim, tem uma garantia muito forte. Analisado profundamente para que não passe nada para o cliente. Bom, a gente falou do tratamento, né? Não é a gente falar tratamento de esgoto de uma fábrica de alimento, até não pega bem. A gente fala de efluentes e tal, a sobra, né? Assim, a gente trata tanto a água industrial como a água de esgoto. 100% é tratado. 100%. 100% é Aí tratado. tinha um problema que o pessoal falava, mas o rio ficou com a água escura. Uhum. Mas foram feitas análises, né? Foram feitas análises e não tinha problema nenhum com aquela água, a coloração só que estava... Não, a gente atende, tem as normas nacionais e internacionais, a Nestlé atende a mais restrita, está tudo dentro da norma. Se alguém tiver algum questionamento, pode ir lá analisar, não tem Foi problema feito no nenhum. passado já, mas Foi feito já analisaram, no passado, tudo não tem nada errado, Ju, tá? A água é de qualidade. Excelente qualidade, tudo. Que você falou, já tinha ouvido falar também, a Nestlé entrega a água melhor do que tirou do rio, né? Sim. Nesse caso de Araras, a gente não tira do rio. Existem fábricas que pegam de rio, aqui a gente pega de poço e do próprio Saema. Muito bem. A Nestlé produz vapor. Produz vapor. Que é incrível o que tem a Nestlé ali. Aí vocês passam esse vapor também para a DPA? Isso. É vendido? É vendido para a DPA. Como é que vende vapor? Eu não entendo isso. Você vai por questões de pressão, tem alguns cálculos que são feitos, que aí você pega quanto que foi consumido, mas a gente produz muito vapor, a gente tem 4 caldeiras, e produz principalmente com lenha. Então, queima lenha ainda? Queima lenha, que é muito mais reciclável, é muito mais sustentável. E a gente queima borra de café também. Eu vi borra de café lá, mas a lenha eu achei que vocês iriam substituir com o tempo. Não, a gente tem a opção de lenha e cavaco, mas a lenha é extremamente sustentável. É porque dá para você tem a floresta, né? E vai replantando, né? Então, e você tem muito menos emissão. Todas as nossas caldeiras, a fumaça, a gente tem filtro eletrostático. Eu ia chegar nesse filtro aí que teve problema sério no passado aqui. Isso, hoje tem filtro eletrostático há mais de, eu estimo, uns 5, 6 anos, porque foi bem antes de eu chegar. Você tem um filtro eletrostático e você passa uma corrente elétrica e não vai nenhum particulado. Você fica olhando para a chaminé, você não sabe se ela está ligada ou não. Muito bem. Teve, na época, reclamações, e como eu sempre fui o repórter das reclamações, sim, eu era chamado constantemente ali na redondeza. Aí, acabei conversando na época com o gerente, não me lembro se era... Não me lembro o nome do gerente. Mexicano? Eu acredito que sim. Henrique. E acabamos por chegar num acordo. Eu falei, não, pode avisar a turma aí, nós vamos botar filtro aqui, vamos fazer o que for preciso. Uhum. Colocaram uns tipos de filtro lá, não funcionou muito bem, depois foram trocados. Uhum. E esses filtros resolveram o problema de vez? Resolveram todos os problemas. A questão, quando a fábrica foi construída, tanto a tecnologia como a região onde ela estava situada estava muito longe. Com a aproximação, aí tem a reclamação do ruído, a reclamação de odor, a questão de particulado, o próprio vento leva. Hoje em dia já foram instalados filtros que chama bag filters. Sim. Em todos os egrons, todos os pulverizadores, filtro eletrostático na parte de caldeira, abafadores de ruído ao redor da fábrica. Que coisa, hein? Então, hoje está muito mais tranquila essa situação. É a cidade que chegou na fábrica, não foi? A cidade chegou na fábrica, a gente tem que conviver com isso, né? Não dá para colocar no trator e mudar a fábrica, não né? dá. É muito grande. O interessante é que vocês estão com a tecnologia resolvendo problemas. Sim. Já resolveram esses problemas todos, na minha opinião. Sim, resolveu. Ninguém me chamou mais para reclamar. Então, quer dizer, está funcionando. Um outro assunto, com respeito a funcionários, a Nestlé tem um cuidado, digamos assim, esmerado, né, com o seu funcionário. Tem sala de fisioterapia, tem um atendimento médico ali no local. Tem... Sim, a gente tem ambulatório. Isso tudo não custa
tem um custo alto que é embutido depois tem que tirar esse dinheiro de algum lugar, não? Não, faz parte do custo da fábrica e já entra no nosso custo fixo. A Aham. gente tem ambulatório com médico, enfermeira, médica, enfermeira, clínica de fisioterapia. A gente tem análise de Covid. Eu vi lá. A gente tem toda uma estrutura. Aí a gente está inaugurando também agora um espaço para o pessoal mais descontraído, para alimentação. A pessoa que quer levar uma alimentação especial poder deixar ali num lugar especial e depois esquentar no micro-ondas. É bem legal. Tem a sala de jogos. Tem a sala de jogos, sala de leitura, sala de estudo. Que coisa, isso que é uma empresa, né? Que cuida bem do seu funcionário. E o restaurante funciona ainda? Funciona, o restaurante tem café da manhã, almoço, janta e ceia. À noitão, né? É isso para 1.000 funcionários, né? Aí com os terceiros, tudo roda aí uns 1.200, 1.400 por aí. Haja comida, né? Comida e uma comida boa. 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 Eu tive o privilégio. Aliás, tem uma máquina de suco lá, você pode tomar suco à Tem vontade, suco, tem café bastante. Café. Eu perguntar que marca de café que está lá. Não pode ser outra, não. O Ismael, a gente brinca um pouco assim para descontrair, mas a indústria como a Nestlé, ela faz o progresso de qualquer cidade, né? Sim, é interessante, a Nestlé está sempre em cidades que hoje são maiores, mas eram pequenas quando instalou, e tem um desenvolvimento muito grande da comunidade, né? A gente trabalha muito forte, Gil, com a questão de formação técnica para as mulheres. A gente tem um contrato forte com o Senai local. Sim. A questão dos jovens, para a gente ter o primeiro emprego, questões de diversidade. Então, a Nestlé está bem engajada dentro da sociedade para formar. Assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar mulheres para a área técnica. Então, a gente não pode ficar reclamando. Vamos junto com o Senai, vamos formar essas mulheres que vamos dar a chance dela querer trabalhar na Nestlé ou não. Aliás, eu estive com o pessoal da Senai, fui convidado no dia que eles foram fazer a demonstração lá, Tá, de uma impressora 3D. legal. Foi o dia que eu usei o óculos lá também, os óculos, né? Isso, a gente tem impressora 3D. Essa impressora 3D, para quem não tem ideia do que é de a gente ficar abismado, assustado de ver aquele bicho trabalhar, né? Algumas peças específicas, hoje em dia menores, e no Isso futuro eu pode pedi ser pra você maior. explicar direito. Então, tem algumas peças que têm uma troca mais rápida e você imprime a peça. Então, eu conseguiria imprimir, por exemplo, essa tampa para trocar com maior frequência. Então, em vez de eu comprar, eu faço a impressão. Eu compro um material, um polímero e faço a impressão. A impressão, vamos explicar direito. Você bota no computador, aí deixa ela, vai virando lá, sai a pecinha. Para quem conhece uma impressora normal de casa é um jato de tinta que joga tinta no papel. Sim. Essa impressora, você coloca um suporte, ela vai jogando o polímero e vai formando, por exemplo, esse copo. Ela começa aqui da base, vai formando, vai subindo. Então, isso chama uma impressão 3D. Ela imprime o copo. Eu vi imprimir lá uma peça que eu tenho até hoje em casa. Rolamento. Ela imprime rolamento, Como é que mancal, pode, né? buchas. Isso ganha um tempo enorme, né? Ganha tempo, flexibilidade, tudo. Que coisa, né? Bom, a Nestlé, né? Ismael, eu fiquei muito feliz em conversar contigo aqui. A gente já tem amizade faz um bom tempo, né? Vocês foram parceiros nossos também. E nós temos a grata satisfação de dizer, eu pelo menos, que eu conversei contigo aqui nesse nosso podcast. Queria agradecer imensamente a sua presença. Eu sei que dirigir uma fábrica como essa, né, requer tempo, dedicação. Às vezes não pode largar lá e sair, mas você fez isso para falar conosco. Agradecer mesmo e deixar o microfone para as suas despedidas e mais alguma colocação, ou alguma coisa que eu não perguntei, porque a gente bateu o papo aqui, mas escapa alguma coisa, né? Vê se você quer falar mais, trazer mais alguma informação a respeito da Nestlé para a gente. Não. E da sua família, aliás, não perguntei dos seus filhos, da sua esposa, vocês estão, já se adaptaram em Araras? Sim, adaptamos. A gente mudou num período complicado, né? Porque teve a pandemia, teve o lockdown, a gente acabou de chegar em Araras e fica trancado dentro de casa, mas é uma cidade bastante acolhedora,
A gente se adaptou muito bem. Então, a gente muda muito de cidade, acaba tendo uma facilidade de adaptação, né? E Araras nos acolheu muito bem. Eu tenho 3 filhos, sou casado, então eu estou bem adaptado aqui. Que idade os filhos? Os meus filhos têm 18, 10 e 7. Ah, já foram para a escola direitinho aqui? Já estão na escola aqui tudo direitinho. Beleza. Bom, mais alguma colocação? Não, obrigado, Gil. Super agradeço. Quando o Gil comentou que da Casa da Memória, que tem uma entrevista, foi uma honra para mim poder estar participando. Já conheço o Gil desde quando eu cheguei em Araras, então aprecio o trabalho. Então, e abro à disposição, se alguém tiver algum ponto, entre em contato com a gente, tem os comentários lá no YouTube, no podcast, vocês podem colocar da medida do possível, eu vou tentar responder também, se alguém tiver alguma curiosidade. E assim que abrir também a questão da pandemia, a gente vai ter a visita de portas abertas. Para nós é muito bom ouvir a comunidade, estar junto. E também o que eu comentei, né? A gente tem buscado profissionais que estejam dispostos, formação técnica, manda currículo para a gente, sempre tem alguma oportunidade. Agora não está contratando, por exemplo, mas sempre acaba tendo uma oportunidade, fica à disposição, tem um site que pode ser acessado. Gil, qual é o site da Nestlé? O site da Nestlé, nestlé.com.br. Nestlé.com.br. Gil, super obrigado. Eu que agradeço muito, rapaz, sua Agradeço. presença aqui. Você que está acompanhando a gente aí no podcast Minha Araras, eu falo sempre aqui, a gente traz as pessoas, né, que fazem a diferença. O Ismael de Souza Júnior, meu amigo, diretor da Nestlé, faz a diferença. Cuida bem dos seus funcionários, cuida bem dos produtos, e isso para a cidade de Araras é importantíssimo. Impostos que são gerados aí, né, que vêm para a nossa cidade, empregos, que é muito importante, e o dinheiro gira na cidade, isso é mais que importante. A Nestlé tem produtos, que a gente nem comentou aqui, de saúde, a gente fala de saúde, aquelas dietas integral e outros tipos, e aí o nosso tempo não daria para falar tudo isso. Agradeço imensamente ao Ismael por estar aqui e a todos os colaboradores da Nestlé que estão acompanhando a gente, com certeza, nesse podcast. E você que está aí, internauta, muito obrigado e até a próxima, quando nós estaremos aqui trazendo personalidades para ficar nos anais da história de Araras. Muito obrigado, até a próxima então.